como o nosso presbítero ele sempre diz, né? Sejam muito bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical. Nós estamos estudando nesse trimestre um assunto que é baseado, que revela, na verdade, a igreja primitiva. Ou seja, aquela igreja começou lá em Atos dos Apóstolos. Né? Na nossa Bíblia, nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, e ele conta como nasceu a igreja a partir do dia de Pentecostes. Então, nós temos o ministério de Jesus Cristo na Terra, que foram 3 anos, quando Jesus formou discípulos, certo? Ensinou todas as coisas aos discípulos, e depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, então ele disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido. E aí, aqueles discípulos, eles obedeceram essa ordem de Jesus Cristo, esse mandamento, né? De esperar em Jerusalém. E aconteceu no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a descida do Espírito Santo, que capacitou espiritualmente todos aqueles discípulos. Os 100 e poucos homens que estavam, homens e mulheres, estavam reunidos numa mesma casa, foram cheios do Espírito Santo e assim capacitados. E logo em seguida, nós vemos que o apóstolo Pedro, já pregando na sua primeira pregação, já quase 3.000 almas se convertem a Cristo. E daí em diante que nasce verdadeiramente a igreja que nós temos hoje, certo? Assim nasce a igreja, assim começa a história da igreja na Bíblia. Antes disso, não se tinha a igreja. Por quê? Porque a palavra igreja, tá? Ela significa eclesia, que quer dizer o quê? Um conjunto de pessoas reunidos no mesmo propósito, tá? Então, o que acontece? Antes disso, antes desse evento, não se tinha a igreja de Cristo. Agora nasce a igreja de Cristo. E é a partir daí que a gente tem estudado esse trimestre, aonde a gente viu o passo a passo dessa igreja que nasceu e foi crescendo e crescendo e crescendo, e se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. Então nós vimos, desde o início, a perseguição dessa igreja. Nós vimos o quanto que ela foi perseguida, porque os judeus, eles eram, e até hoje são, totalmente contra a igreja. Né? Não aceitam que Cristo é o Messias. Eles não aceitam que Jesus é o Cristo, o Messias. Então, eles o tempo inteiro eles tentavam parar a igreja, arrumando alguma coisa, até surgir um homem chamado Saulo, que era o grande perseguidor da igreja, certo? Então, nós vimos todo esse decorrer, e após Saulo perseguir a igreja, querendo ali, das melhores das suas intenções, porque ele julgava ser certo do que ele fazia. Porque Saulo, que nós conhecemos como Paulo, Saulo era um doutor da lei. Saulo, ele conhecia a lei mosaica. Então, ele perseguia os cristãos com a melhor das suas intenções, que era o quê? Ser a favor da lei. E acabava perseguindo os cristãos, achando estar fazendo certo, até ele ter um encontro com Cristo. E aí a Bíblia nos diz, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que ele cai por terra, né? E ali ele já, apesar de ele estar cego e ainda ter que obedecer algumas diretrizes, algumas direções que o Senhor Jesus dá a ele, agora ele já se levanta convertido, porque ele diz assim, Senhor, o que queres que eu faça? É isso? Então nós vimos até aqui toda essa trajetória que vem acontecendo com a igreja primitiva. E como o nosso professor ele sempre diz, né, primitivo não porque é velho, primitivo, né, não porque é antigo e ultrapassado, mas porque foi a primeira igreja. Foi aonde nasceu, foi como se desenvolveu a igreja.
Então, agora nós estamos na lição de número 12, já estamos chegando ao término, né, desse trimestre, desse assunto, aonde a gente tem visto o desenrolar dessa história, que nos traz muito ensinamento. Porque qual é o propósito da gente relembrar essas coisas? Qual o propósito da Bíblia nos deixar aqui claro, nos deixar aqui registrado o que aconteceu com a igreja? Para que a gente tivesse como exemplo e seguisse esses passos. Visto que, olha, essa igreja primitiva, ela seguia e fazia exatamente o que Jesus tinha ordenado. Então, o nosso propósito em olhar para a igreja primitiva é conseguir manter nos dias de hoje esses princípios que elas seguiram e que ela seguiu, a igreja primitiva, e que fez ela se multiplicar. Amém? Vamos ler em Atos dos Apóstolos, o capítulo 11, do versículo 19 ao versículo 30. Atos 19 até o versículo 30. Oh, perdão. Atos 11, versículo 19 até o versículo 30. Que é o assunto que nós vamos tratar hoje. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabe, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando os anciões por mão de Barnabé e de Silas. Se alguém tiver algum comentário durante a lição, alguma pergunta, fiquem à vontade, né? Como eu costumo dizer, a cara é mal encarada, mas eu sou gente boa, tá? Não se espanta, não. Só perguntar, só falar, que a gente está aí para ouvir e para responder, tá bem? Bom, então, seguindo a nossa linha de raciocínio, a gente começou falando, então, explicando, né, o decorrer dessa igreja. Aqui, chegamos a um ponto em que haviam já cristãos que estavam dispersos. E esses dispersos, como já foi ensinado nas aulas anteriores, o disperso não é que estava dormindo e se perdeu, se afastou do caminho. Não. Disperso porque houve a perseguição, nós vamos falar um pouco disso só para a gente relembrar, e eles tiveram que fugir e se separaram. Então a gente viu aqui, nesse texto, que caminharam até a Fenícia, até Chipre e Antioquia, certo? Então a princípio, eles fugiram para Samaria, que era para o norte de Jerusalém,
certo? Fugiram para Samaria e de lá eles caminharam para outras bandas, por causa da perseguição que houve. Só que vamos aqui botar um parênteses aqui e vamos contextualizar. A primeira coisa que eu quero relembrar os irmãos é o seguinte: eu costumo dizer que quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que Deus, ele sempre que ele trata algo com alguém, ou com algum lugar, ou com algum povo, ele não está tratando, e normalmente, segundo a Bíblia, como ela nos mostra, nos planos de Deus, ele não está tratando somente especificamente com aquele povo, mas existe um propósito que a partir daquele tratamento com aquele povo aconteça algo com outras pessoas. Tudo bem até aí? Então eu costumo dizer que normalmente Deus ele age de forma simultânea na vida de várias pessoas, agindo de uma forma só. Por exemplo, lá atrás, no Antigo Testamento, a gente vê quando Deus chama Abraão e faz uma promessa a Abraão. Ele fala que Abraão seria pai de multidões. Então ele fala: olha só, você consegue contar as estrelas do céu? Não, assim será a sua descendência, assim será a tua semente, certo? E no decorrer dessa história, Deus já fala para Abraão que a descendência dele passaria pelo Egito e ficaria cativeiro no Egito. Só que nesse decorrer da história, Deus também já fala que ele iria tratar com o Egito. Então, veja bem, Deus permite que o povo vá para o Egito, né? Seja lá escravizado, mas o propósito inicial não era de ser escravizado, o propósito inicial é porque haveria uma fome sobre a terra e ir para o Egito era a provisão de Deus para que a família de Jacó não morresse. Só que o que acontece? Quando José morre, vem um faraó que não conhecia a história de José, vê o povo hebreu crescendo e começa a oprimir esse povo. Sendo que já era propósito de Deus, porque Deus já tinha falado para Abraão lá atrás que isso aconteceria. Mas para quê? Para que Deus também tratasse o Egito, provasse para o Egito que ele é Deus. Então veja que tem toda, né, na nossa linguagem de hoje, tem toda uma estratégia que Deus usa para tratar as coisas. Quer ver um outro exemplo? A cidade de Nínive, quando Jonas vai até Nínive, né? Todos nós conhecemos a história de Nínive. Deus pega um homem chamado Jonas e fala: levanta e vai até Nínive e prega para eles o arrependimento. Jonas se recusa. Por quê? Nínive, capital da Assíria. Quem era a Síria? A Síria era aquele povo que estava oprimindo, perseguindo o povo, o reino do norte, o povo de Israel. Então, Jonas fala assim: eles são muito cruéis, eu não vou lá. Eles merecem ser castigados. Porque Jonas sabia que se pregasse o arrependimento para eles e eles se arrependessem, Deus os perdoaria. Só que aí Deus fala assim: tu vai para lá. Jonas tenta fugir, vem o peixe, vomita Jonas na praia de Nínive. Aí Jonas prega para Nínive, o povo se arrepende. E Deus perdoa aquele povo. Só que olha só que coisa interessante. Deus perdoa o povo de Nínive, dando a oportunidade, sim, deles se arrependerem e serem perdoados, mas ao mesmo tempo para mostrar para Israel que até o povo mais cruel do mundo podia se arrepender e tinha perdão. E Israel não se arrependia e não se consertava com Deus. Então, veja que Deus sempre mostra de forma simultânea. Ele está tratando aqui, mas tem um outro propósito aqui. A gente consegue entender isso só depois que passe. Porque na maioria das vezes, enquanto estamos no processo, nós não percebemos o propósito de Deus. Por isso que a Bíblia nos ensina que em todo momento devemos confiar em Deus. Porque Ele sempre tem o melhor para nós. Amém?
Pastor, o que que isso quer, o que que isso tem a ver com a lição de hoje? Por quê? Porque foi assim que aconteceu com a igreja primitiva. Deus permitiu que houvesse a perseguição naquele povo que estava começando a igreja, né, que era o início da igreja, para que eles se dispersassem, para que cumprisse o que Jesus falou, olha, ide por todas as nações, né, e pregue o evangelho. Então, a partir de uma perseguição, eles se dispersaram. Mas como a gente disse, eles estavam dispersos, não desviados do caminho. Eles estavam dispersos porque se separaram. Mas eles continuaram com o propósito de anunciar o evangelho. Então, partindo de uma perseguição, fez com que se cumprisse o que Jesus tinha falado. Que olha só, vocês vão sair por todas as nações e vão pregar o evangelho. Então, a partir dessa perseguição que houve, dando o início, né, os judeus que já oprimiam os cristãos, vindo Saulo, que era o mandante, né, porque ele que assinou uma declaração de, olha, pode invadir as casas, arrastar crianças, mulheres, homens, e pode jogar todos na prisão. A partir dessa iniciativa, é que nós vemos que, olha só, precisou acontecer uma perseguição, e aí fez com que todos se dividissem, mas ficaram amedrontados, ficaram acovardados, se desviaram do caminho? Não. Pelo contrário. Aonde eles chegavam, eles continuavam pregando, 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 pregando. E assim foi crescendo. Porque Deus trabalha de forma simultânea. Então a gente às vezes não entende o propósito de Deus, mas sempre tem um propósito para tudo aquilo que Deus faz. Amém? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Voltando para o texto. Veja bem. Na Bíblia, nós temos em muitas passagens, uma coisa que a gente chama de interrupção temática. Que é o quê? Às vezes você está lendo um capítulo e ele vem falando de um assunto, aí ele para esse assunto, acontece outra coisa no meio do texto e depois ele retoma aquele assunto que ele começou. Igual a passagem que Jesus está indo ver a filha de Jairo e no meio do caminho acontece a mulher do fluxo de sangue. Né? Então você está lendo lá, aí de repente aparece a mulher do fluxo de sangue, aí fala da mulher do fluxo de sangue, depois volta a história da filha de Jairo. Certo? Isso acontece também em muitas outras passagens da Bíblia. Paulo, em 1 Coríntios, quando ele está falando dos dons, né, ele para os dons, fala do amor, depois volta a falar dos dons no capítulo seguinte. Então, a gente chama isso de uma interrupção temática, que começa com um assunto, faz uma breve pausa tratando de outras coisas, depois volta ao assunto. Tudo bem? Então, a Bíblia, ela está assim, em vários textos. Por isso que quando a gente lê, a gente precisa estar prestando atenção e não se perder na linha de raciocínio, porque senão a gente fica assim, mas que povo era esse que estava disperso? Certo? Esse versículo 19 do capítulo 11, ele é a continuação do capítulo 8. Vamos lá no capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1. Que diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele. Dele quem? De Estevão, que foi o primeiro mártir, né? Então Estevão estava lá falando, cheio de ousadia do Espírito Santo, são de maravilhas. Eles vieram e começaram a apontar o dedo para Estevão. Estevão contou, né, toda a verdade, lançou a verdade em rosto, como a gente fala nos dias de hoje. Eles não gostaram, apedrejaram Estevão e mataram Estevão. E quem era que estava ali presente? Saulo, vendo aquilo tudo. Então, esse é o contexto do capítulo 8, tá?
Aí, seguindo o nosso versículo 1 aqui no capítulo 1. Então, estava lá, consentiu na morte dele, de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Então, aqueles que se converteram fugiram, menos os apóstolos. Os 12 apóstolos ficaram lá ainda em Jerusalém. Mas os demais fugiram, ficaram com medo. Então, agora, ele vai tratar todo esse texto aqui no capítulo 8, só que agora ele vai entrar na passagem de Filipe, que Filipe também vai para Samaria, não é isso? E aí aparece, então, agora o texto do eunuco, do etíope, que Filipe é conduzido pelo Espírito Santo para pregar ao etíope e batiza o etíope, depois volta, o Espírito, né, conduz ele de volta. Então ele faz essa pausa nos que foram dispersos e começa outro assunto. Aí no capítulo 9 a gente vai ver a conversão de Saulo durante o caminho a Damasco. Porque Saulo viu que a igreja tinha fugido e Saulo então foi perseguir, foi atrás deles. E aí no meio desse caminho é que Saulo tem um encontro com Cristo e se converte. Aí no capítulo 10, que foi a lição da aula passada, nós vemos que Pedro, que estava orando, tem uma visão onde Deus revela ali algo para ele, e ao mesmo tempo para um homem chamado Cornélio. Veja que não tem nada a ver aqui esses textos com o povo que saiu e foi disperso, certo? Que foi a lição da aula passada. Então Pedro vai para a casa de Cornélio, né? E a gente viu todo esse desenrolar da história na lição passada. Até chegar no nosso capítulo de hoje. Sendo que, no início do capítulo 11, a gente vê agora Pedro ainda se justificando para a igreja de Jerusalém, ou seja, onde os apóstolos tinham ficado, por que ele batizou Cornélio. O que aconteceu na casa de Cornélio? Porque, para quem não lembra, judeu e gentio, gentio é todo aquele que não é judeu. Judeu e gentio não se sentavam numa mesma mesa. Um judeu nunca entraria na casa de um gentio. Só que Cornélio era gentio. E Pedro, sendo apóstolo, foi lá para a casa de um gentio. Isso levantou, né, questionamentos na igreja. O que você foi fazer lá? Você não podia estar lá. E aí Pedro explica tudo o que aconteceu. E no capítulo 11, né, no versículo 18, no final dessa explicação, diz que eles ouvindo, a igreja ouvindo, né, as coisas que Pedro estava explicando, apaziguaram-se, ou seja, se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então eles entenderam o propósito de Pedro estar lá na casa de Cornélio. Aí agora, depois de toda essa volta, tem aqueles que foram dispersos. Vamos falar deles? É o nosso texto de hoje. Que aí ele volta. E aos que foram dispersos, certo? Pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, veja bem, esse grupo de irmãos que fugiram, a princípio, no texto do capítulo 8, a gente viu que eles foram para a Judéia e Samaria. É isso? Só que eles não pararam lá. Eles continuaram fugindo. E se dispersaram. Foram para outras bandas. Então, seria mais ou menos assim. Deixa eu ver para cá. Né? Tem Israel assim. Aí tem a Fenícia, tem Chipre e tem Antioquia, mais para o norte aqui, certo? Sendo que Samaria já é o norte de Israel. Então eles fugiram para o norte aqui e daqui eles se espalharam para as outras bandas.
Tudo bem até aí? Isso nos mostra que, olha só, não é porque o texto fez uma interrupção que eles chegaram na Judéia e Samaria e ficaram lá de boa. Não. Enquanto acontecia coisas aqui, eles estavam fugindo para as outras bandas. Quanto tempo levou isso? Não sei, a Bíblia não fala. Quantos dias levou para que eles chegassem na Fenícia, em Chipre? Não sei, a Bíblia não fala. Mas a Bíblia diz que eles continuaram caminhando e chegaram para lá. Só que veja bem, em cada um desses lugares já haviam judeus, tá? Que a gente chama de judeus helênicos, que é o quê? São judeus que foram culturalizados pela cultura grega. Então eram judeus, mas estavam culturalmente vivendo numa cultura grega. Isso se chama judeu helênico, tá? Agora, eu quero perguntar aos irmãos, a língua grega, ela era comum nesse tempo. Era como se a gente hoje usasse o inglês, né? Em qualquer lugar do mundo você vai, você fala inglês, você consegue se comunicar, né? Não precisa ser 100% da população, mas pode ter certeza que sempre vai ter alguém que fala inglês onde você chega, em qualquer lugar do mundo. Então, consideremos que o grego, nesse tempo bíblico, era como se fosse o inglês hoje. Agora, isso se deu por causa de um evento. Quem lembra por que todo mundo falava grego? Por que era comum o grego naquele tempo? Alguém lembra? Ninguém? Foi depois, após teve o exílio, não? Sim. Babilônia, Nabucodonosor, esteve, né, Ciro e tal, e aí veio o Império Grego, Isso, pode ter Alexandre o sido Grande. Alexandre o Grande, daí foi que Alexandre o Grande espalhou tudo, e Exatamente. todos os que estavam no exílio, pois começaram a viver nessa cultura grega após Alexandre o Grande, né? Exatamente. Exatamente. Então, quando a gente olha para a história, a gente vê um homem chamado Alexandre o Grande. E aí, Alexandre o Grande, ele está tanto no ensino histórico, que a gente vê, secular, quanto dentro da Bíblia, porque foi uma revelação de Daniel. Foi uma visão de Daniel, dizendo, ó, vai vir um homem que vai conquistar tudo. Não é isso? Isso se deu por causa de Alexandre o Grande. Então, Alexandre o Grande, ele conquistou o mundo antigo. E com essa conquista, todos falavam grego, por causa dessa conquista. Então, a gente chama esse grego de grego koiné. Koiné, que é o nome comum dado a esse grego. Então, todo mundo falava o grego koiné, certo? Por isso que o Novo Testamento, na nossa Bíblia, foi escrito em grego. Ah, mas eles não eram judeus? Eram, mas o grego era o inglês de hoje em dia. Então, todos falavam grego também, certo? Aí, se a gente fosse voltar um pouco nessa história, tem lá a Septuaginta, a tradução, né? Os rabinos judeus pegaram o hebraico e traduziram para o grego. Por quê? Por causa desses judeus helênicos que estavam fora, não falavam bem o hebraico, mas precisavam aprender a lei. Só que eles só sabiam o grego. Então houve essa tradução para que alcançasse a todos. Tudo bem até aí? Esses irmãos que fugiram, volto para o nosso texto agora, tá? Esses irmãos que foram dispersos chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia, certo? Lá tinham judeus helênicos, que nós já aprendemos agora. Quando eles chegaram lá, eles pregavam somente para os judeus. Eles não pregavam para todos. Então, veja bem, vamos entender o texto. Esses irmãos que saíram de Jerusalém fugindo, eles eles chegaram a outras cidades e só falavam para judeus.
só falavam para judeus. E aqui nos dá, né, um entendimento que, olha só, eles falavam para judeus, e o que me leva a entender é que um judeu falando para outro judeu é mais fácil do que um judeu falando para um não judeu. Por que isso? Porque os judeus usavam o Antigo, que para nós hoje é o Antigo Testamento, tá? Eles usavam a Escritura, a lei, para explicar o Messias. Tudo bem até aí? Então eles pegavam a lei, os profetas, e falavam, olha, tá vendo? Na lei já apontava para Jesus Cristo. Os profetas já falavam de Jesus Cristo. E como os outros ouvintes eram judeus, isso facilitava, porque eles, apesar de estar culturalizados com a cultura grega, né, eles eram judeus. Então eles tinham conhecimento da lei. Então ficava fácil a compreensão. Então o texto está nos dizendo, né, no versículo 19 que nós lemos, que quando eles chegaram a essas cidades, não anunciava a ninguém a palavra, senão aos judeus. Esses judeus que estavam já vivendo lá. Certo? Porque era mais fácil. Então, assim, é mais seguro a gente chegar aqui e falar para quem já conhece toda a Escritura. Certo? Só que, olha só, esses judeus que já viviam fora de Jerusalém, eles não tinham conhecimento do Cristo. Eles não tinham conhecimento do Cristo. Passaram a ter o conhecimento do Cristo quando chegaram esses irmãos lá. Certo? Ao conhecerem o Cristo, se converteram, entenderam que, ó, verdadeiramente Jesus é o Cristo, o Messias. E a partir dali, eles agora foram juntos para Antioquia. Tá? Antioquia, capital da Síria, não a Síria, mas da Síria. Uma cidade muito importante. Uma cidade que, assim, era um ponto de referência. Então, agora, chegando em Antioquia, o que acontece? Quem evangeliza agora? Não são mais aqueles judeus que fugiram de Jerusalém e chegaram até esses irmãos. Mas esses irmãos que ouviram a palavra, se converteram, que vai anunciar agora em Antioquia. Tudo bem até aí? O que acontece aqui? Eles chegaram, né? Portanto, diz aqui no versículo 20, ó. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Veja bem, o primeiro ponto que a gente destaca é que agora esses irmãos, eles não eram aqueles irmãos como, agora nesse contexto aqui, Saulo já está convertido. Saulo agora já é um cristão, né? Paulo, vamos chamar de Paulo agora. Então agora Paulo já é um cristão. Nesse contexto aqui, Paulo já não é mais um perseguidor, ele é um perseguido. Só que quem era Paulo? Um homem muito culto, um doutor, um professor, certo? Em Jerusalém, nós tínhamos os apóstolos, aqueles que participaram do colégio apostólico pessoalmente com Jesus Cristo, aprenderam direto do mestre. Só que eles estavam em Jerusalém. Esses irmãos que chegaram em Antioquia foram os que se converteram, o que ouviram falar. E acreditaram que se converteram. O que isso nos mostra? Que em relação a Paulo e os demais apóstolos,
esses irmãos, eles eram mais simples no conhecimento. Esses irmãos, eles não eram tão estudados e tão conhecedores quanto os demais apóstolos. Tudo bem até aí? Então eram pessoas mais simples. Mas chegaram em Antioquia evangelizando, falando aos gregos. Isso nos mostra que, olha só, de acordo com a Bíblia, isso nos mostra que quem os capacitou para evangelizar foi o Espírito Santo. Tá? Eles eram pessoas simples, mas chegaram falando daquilo que creram e que aconteceu na vida deles com a sua conversão. Então, nós vemos aqui, no versículo 21, por exemplo, que diz assim, né, que chegaram falando aos gregos, anunciando o Senhor Jesus, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então, veja bem, o Senhor era com eles. Isso nos mostra, para evangelizar, isso nos mostra dentro desse texto, que para evangelizar, ou a pessoa que vai evangelizar, ela de imediato, ela não precisa se preocupar com detalhes teológicos, com detalhes minuciosos para falar de Jesus. Porque falar de Jesus, uma vez que você já experimentou Cristo, é fácil você falar de Jesus Cristo. Então, você falar de uma forma em que você evangeliza, basta você falar quem é Jesus Cristo. Basta você falar o que Jesus fez na sua vida. O que Jesus fez pela humanidade. Fala da cruz. Então, se você vai falar de Cristo para alguém, de uma forma que você está evangelizando essa pessoa, fala o que Deus fez pela humanidade. Não precisa se atentar em pequenos detalhes teológicos, porque você está evangelizando. Nós costumamos dizer que você está jogando o anzol. Você não tem que se preocupar de que, olha, como que você vai puxar esse peixe? Mas como que você vai fisgar ele? Como que você vai pescar ele? Então, no texto que nós estamos vendo, nós vemos que, olha, aquelas pessoas mais simples, em relação aos apóstolos, como nós falamos, eles chegaram falando. E muitos creram. Por quê? Porque a mão do Senhor era com eles. E isso fez com que a igreja crescesse em Antioquia, aonde foram os primeiros a ser chamados cristãos, como uma igreja. Foi em Antioquia. Nós vamos ver depois para frente, na outra lição, provavelmente, que o texto ele se segue no capítulo 13, por exemplo, o primeiro versículo, que diz assim: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Líder, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Mas, pastor, você está dizendo que só tinha irmãos simples lá. É porque aí nós vamos chegar nesse ponto aqui. Nós vamos chegar nesse ponto e aí nós temos um outro ensinamento em cima disso. Tá? Mas veja bem, a igreja estava em Antioquia. Quem foi quem foi o fundador dessa igreja em Antioquia? Aqueles irmãos que simples, que chegaram lá e começaram a falar de Jesus Cristo. Aqueles irmãos simples que chegaram falando, olha, Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida eterna. Essa era a mensagem dele.
Pastor, como é que você sabe disso? Vamos usar a lógica? Vamos lá. Uma coisa é eu evangelizar, e aí não seria evangelizar, né? Seria eu conversar com alguém que já era cristão e se desviou do caminho. Essa pessoa, ela tem um conhecimento, certo? Essa pessoa, ela se desviou, mas ela tem um conhecimento. Então, quando eu for conversar com essa pessoa, eu posso pegar a Bíblia e apresentar vários textos que ela conhece, para fazer ela refletir. Agora, se eu vou conversar com alguém que nunca ouviu falar de Deus, não acredita em Deus, não sabe o que é a Bíblia, não adianta eu querer abrir a Bíblia para essa pessoa e querer dar uma aula teológica para ela, a fim de que ela entenda que ela necessita de Cristo. Não, não vai dar certo. Veja bem, nós estamos falando de um povo que chegou em Antioquia, aonde a cultura era grega. E esses irmãos de Antioquia que se converteram, eles não eram judeus, eles eram gregos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, olha, não adiantaria esses irmãos chegarem falando da lei para eles. Porque eles não seguiam costumes judaicos. Eles não conheciam a lei. Tudo bem até aí? Esses irmãos, vamos denominar como esses irmãos mais simples, que chegaram em Antioquia falando aos gregos. Esses gregos, agora, eles não eram judeus que viviam lá. Eram os gregos, que não tem nada a ver com os judeus. Logo, eles não poderiam chegar falando da lei mosaica para eles, dos costumes judaicos para eles. Ou seja, não adiantaria eles, no primeiro momento de evangelização, chegar para eles e falar, não, porque houve um profeta chamado Isaías que falou. Tá, quem foi Isaías? Não sei de que está falando. Então, a estratégia da evangelização tinha que ser outra, sem que comprometesse a palavra. Eles teriam que usar uma estratégia sem que comprometesse a mensagem principal, que era anunciar Cristo. Agora, como que eles falaram isso? Como que eles fizeram isso? A Bíblia não nos dá esse detalhe, mas nos faz refletir que, olha só, como que um judeu que conhece a cultura grega vai falar para o povo grego? Provavelmente, ele vai usar referências do grego, do que o grego acredita, para falar de Deus, para falar de Cristo. Quer um exemplo? Quando Paulo chega no Areópago, lá na Grécia. A Bíblia diz que Paulo estava andando pela cidade e quando chega no Areópago, ele começa a ver altares erguidos para vários deuses. Então estava aqui Deus fulano de tal, Deus não sei o quê, Deus não sei o quê. E no meio deles tinha um altar vazio, escrito assim, ao Deus desconhecido. Aí Paulo olha e fala assim, tá aí, eu venho anunciar a voz, esse Deus desconhecido. É esse Deus que eu venho falar para vocês. Então veja bem, é necessário ter uma estratégia para evangelizar. Sendo que essa estratégia, em momento nenhum, pode ou deve comprometer a mensagem principal. Tudo bem até aí? Então, nessa lição de hoje, nós aprendemos isso com esses irmãos que foram evangelizar em Antioquia. Eles chegaram e usaram
do seu conhecimento cultural para falar àqueles irmãos da Grécia. Aqueles irmãos da Grécia, aqueles irmãos gregos, que se tornaram irmãos. Eles usaram de referência para poderem falar, olha, Cristo, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer na cruz, para nos salvar. Olha, eu creio, olha o que aconteceu na minha vida, olha o que pode acontecer na sua vida. Não existe outro caminho. E aí, isso nos mostra que, olha só, se a gente quer evangelizar, no primeiro momento, a nossa preocupação não tem que ser num conhecimento profundo teológico. A gente precisa falar de Jesus Cristo de uma forma que não comprometa o princípio bíblico. Tudo bem? Mas o que nós devemos nos preocupar? Em estratégia. Como que nós vamos falar para esse povo que nunca ouviu de Deus, que não conhece a Bíblia? Como que nós vamos fazer isso? Então, no Brasil, né, a nossa igreja no Brasil, ela apoiava muitos missionários na África, né, em alguns países da África, países que perseguem os cristãos, países que têm condições muito precárias. Então, o que esses missionários, quando chegavam num culto de missões, e aí, às vezes, um desses missionários ia até a igreja para mostrar o trabalho que estava sendo feito naquele país. A gente tinha um lá, que, se não me falha a memória, o nome dele era Pastor Luke, não é isso? Da Nigéria. E ele mostrou como que ele fez para reunir aquele povo, para ele falar de Jesus para eles, para ele ensinar de Jesus para eles. Só que, veja bem, ele tinha 2 desafios, pelo menos. Ele estava na Nigéria. Na Nigéria eles matam os cristãos. Então, ele tinha que arrumar uma estratégia para como falar de Jesus e tinha que arrumar outra estratégia para que fosse de um jeito que ninguém morresse. Então, o que ele fez? Ele fez uma creche, um centro comunitário, lá no meio do mato. Aí ele mostra que, né, as crianças, os adultos, os pais, caminhavam quilômetros numa estrada de chão para o mata dele, iriam lá. O que vocês estão indo fazer o quê? Estamos indo no centro comunitário. Ah, o que tem lá? Lá tem brinquedo, tem comida para as crianças, tem água, tem roupa. Aí os guerrilheiros que passavam ali, olhavam, não, isso é um centro comunitário. Não tem nada. Mas o que se ensinava lá dentro? Cristo, o crucificado. E aquelas pessoas começavam a ter o conhecimento, então cantavam, festejavam. Mas quando passavam aqueles que perseguiam, eles falaram, não, isso é só uma obra social que está acontecendo aí. Não tem nada que nos faça querer matar todo mundo aí dentro. Então, veja bem, é necessário estratégia. É necessário conhecer o terreno na qual estamos pisando. Agora, como que a gente faz isso? Estudando, conhecendo, mas principalmente com as mãos do Senhor sobre a nossa vida. Você não precisa ser um teólogo para evangelizar. Você não precisa ser um pastor para evangelizar. Você não precisa ser um professor da escola dominical, um doutor da lei para evangelizar. Basta você ter Cristo na sua vida e você pode evangelizar. Não importa se você tem um conhecimento profundo na Bíblia ou se você não conhece profundamente a Bíblia. Você conhece Cristo? Você conhece a mensagem da cruz? Então evangelize. Fale dela. Anuncie ela.
e no mais, peça para que o Espírito Santo te conduza. Porque o texto bíblico diz que a mão do Senhor era com ele. Isso é importante no momento da evangelização. Então não adianta a gente querer sair para evangelizar com o propósito de fazer aqueles ouvintes que estão lá fora querer conhecer a Bíblia. Olha, você pode ter aí um percentual de sucesso, mas eu acredito que não vai ser tão grande. Agora, se o seu propósito for falar de Cristo, a probabilidade do sucesso ser maior na sua evangelização é muito maior. Agora, precisamos o quê? Vamos evangelizar? Vamos. Então, aonde que a gente vai evangelizar? O que nós vamos fazer? Primeiro de tudo, capacitação espiritual. Ore a Deus. Ore a Deus. Para que o Espírito de Deus te guie, te direcione, te dê as palavras. Eu já disse e repito, você não precisa ter uma formação num seminário teológico para querer começar a evangelizar. Não. Você tem uma experiência com Cristo, você entregou a sua vida a Cristo, você experimentou o Cristo na sua vida, fale da sua experiência de uma forma que não distorça e nem comprometa a mensagem principal. Agora, nós não podemos ficar nos prendendo e nos limitando à evangelização porque não somos formados nisso, formados naquilo. Não. Evangelizar para todos. Lançar o anzol é para todos. Todos nós devemos lançar o anzol. Mas como que eu vou fazer isso? Peça a Deus, peça ao Espírito que vai te capacitar. Senhor, eu preciso falar de Jesus para essa pessoa. Não sei como. Como que eu vou criar uma oportunidade, aproveitar uma brecha para que eu possa falar de Cristo? Esse é o Senhor. Ele vai te dar estratégia para isso. Ele vai te capacitar para isso. Quando você vê, se você busca a Deus nesse propósito, você vai estar um belo dia conversando e vai surgir um assunto. E o Espírito vai te lembrar na hora, ó, a tua chance de falar de Jesus para essa pessoa. E é assim, meu, que acontece. É assim que acontece. Então, amados, na evangelização, nós temos que procurar estratégias para evangelizar. E não ficar se prendendo, tá? Em primeiro ter que, primeiro eu tenho que me formar nisso, primeiro eu tenho que fazer isso, primeiro eu tenho que fazer isso para evangelizar. Veja bem, aqueles irmãos que chegaram em Antioquia, eles falaram de Cristo. Eles chegaram falando de Cristo. Evangelizaram. Formaram, então, ali a igreja em Antioquia. Agora, existe uma igreja formada em Antioquia. Agora existe um grupo de irmãos em Antioquia. Aí, olha que interessante, olha o que acontece. Né? A notícia chega aonde? Chega lá em Jerusalém. O que tinha em Jerusalém que a gente falou? Os apóstolos. Não é isso? Porque lembra que a gente leu que todos foram dispersos, menos os apóstolos. Os apóstolos ficaram em Jerusalém. Então, digamos assim, a igreja sede era em Jerusalém, onde estavam os apóstolos. Portanto,
As reuniões ministeriais aconteciam em Jerusalém. Não é isso? Quando Paulo volta para Jerusalém para debater, ele debate ali, junto com os apóstolos. A igreja em Antioquia foi formada. Aconteceu a evangelização, muitos se converteram. Perdão, estou acabando de me recuperar no resfriado. Muitos se converteram e agora começa então ali uma igreja. Só que agora a história muda. Agora a história muda. Veja bem, para começar uma igreja, para ganhar almas para Cristo, a evangelização acontece de um jeito. Então foi lá, pescou um peixe. Não é isso? Que a Bíblia se refere como pescadores de homens. Não é isso? Pescamos. Agora, essas almas, esses novos irmãos, estão aqui dentro, agora. Somos uma igreja. Só que uma igreja, agora sim, uma igreja precisa de ensinamento. Uma igreja, agora, você já conheceu Cristo. Você entendeu que você necessita de Cristo, certo? Você entendeu, você experimentou na sua conversão, algo aconteceu dentro de você e o Espírito te convenceu de que, olha só, eu sem Cristo não sou nada. Então eu quero seguir a Cristo. Eu reconheço o sacrifício que ele fez pela minha vida. Por isso estou aqui. Amém. Só que agora, a partir desse momento, precisamos conhecer quem é Cristo. Não é suficiente agora você ficar com a sua experiência, que nós chamamos a experiência do primeiro amor. Precisamos o quê? Desenvolver e amadurecer. Precisamos criar raízes naquela fé que te fez entregar a vida a Cristo. Por quê? Porque se nós não criarmos raízes naquilo que a gente crê, naquilo que a gente acredita, naquilo que aconteceu na nossa vida, a primeira adversidade ou o primeiro conflito que houver vai pular fora. Vai cair, vai morrer. Então, veja bem, uma coisa é evangelizarmos e ganharmos almas. Agora, essas almas, elas precisam entender. Elas precisam conhecer. Agora, essas almas, elas precisam criar raízes. E como que se cria raiz? Estudando, agora sim, conhecendo verdadeiramente. Como é que a gente vê isso no texto? Versículo 22 do capítulo 11. Tá? Diz assim: e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Então veja bem, quem era Barnabé? Né? Capítulo 13, que a gente leu, Barnabé era um dos doutores. Porque no capítulo 13, versículo 1, diz que na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé. Então estava lá Barnabé. O que aconteceu? A fama chegou, olha só, a igreja em Antioquia está crescendo. A igreja em Antioquia está uma benção. Aí a igreja de Jerusalém falou, opa, então agora nós precisamos ensinar essa igreja. Barnabé, vai lá. Só que veja bem, Barnabé foi enviado para ensinar a igreja. Certo? O texto vai nos dizer o seguinte, versículo 23 do capítulo 11.
Diz que quando Barnabé chegou em Antioquia, ele viu a graça de Deus e se alegrou, e exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Isso por que ele falou isso? Porque Barnabé era homem de bem e cheio do Espírito Santo de fé, tá? E muita gente se uniu ao Senhor. Só que agora, Barnabé, ele não fica lá sozinho. Barnabé fala assim, olha, tem um homem e esse sim vai poder ensinar vocês. Tem um homem que eu vou buscar e esse vai falar para vocês tudo certinho do jeito que tem que ser falado. Barnabé agora, ele vai buscar quem? Vai buscar Saulo, né? Que é o nosso Paulo. E assim, foi lá, pegou Saulo e falou assim, vão para Antioquia comigo. Porque lá em Antioquia tem uma igreja que se converteu e agora precisa de ensinamento. Meus irmãos, eu já disse e vou repetir. Toda igreja que se denomina uma igreja cristã, que tem como base o fundamento Cristo, essa igreja, ela precisa de ensinamento. Por que o senhor está falando que a igreja que se denomina cristã não é toda a igreja? Estamos falando da cristã porque é a que tem Cristo como centro de tudo. E a Bíblia nos aponta Cristo. E como Cristo é o centro de tudo, a Bíblia está nos dizendo que, olha só, precisam de ensinamento. Até o próprio Jesus disse que, olha só, vós pereceis por falta de conhecimento. E isso nem foi o profeta que falou, foi o próprio Jesus. Então, toda igreja, ela precisa de ensinamento. Não é só oba-oba, não é só festa, não é só pulação, não é só essas coisas. O que tem que vir primeiro é o ensinamento da palavra. As coisas têm se desvirtuado no mundo. Lembra que nós falamos que por que estamos estudando a trajetória da igreja primitiva, o crescimento da igreja primitiva? Que é o exemplo que nós temos que seguir. Não é porque foi a primeira igreja, os tempos eram outros, né? A cultura era outra, que por isso que fizeram assim. Não. Isso são passos que a igreja, e é de Cristo, precisa fazer até Jesus voltar. Precisa evangelizar e precisa ensinar. Só que a igreja moderna chegou. A igreja moderna, ela deixou de lado esses princípios. Então, tem os dias de hoje, que aí não se limita a 2026, mas de algumas décadas para cá, de alguns séculos para cá, vamos botar assim, que a igreja moderna, ela se perdeu, se desviou desse caminho. Começou a priorizar outras coisas e deixar o ensinamento para depois. E o problema é que, deixando o ensinamento para depois, esse depois nunca chega, porque sempre vai adiando, até chegar a um ponto que não é mais interessante ensinar isso. Por que nós vamos ensinar isso? Por que nós vamos falar sobre isso? A igreja está cheia, está dando certo do jeito que está. Só que, lembra que a gente disse? Nós devemos evangelizar com estratégia, mas sem que venha ferir a mensagem principal. Por quê? Agora, no ensinamento,
essa mensagem principal que ela vai ser aberta, esmiuçada, para que a gente entenda. Aí as coisas vão começar a fazer sentido. Por que que nós fazemos isso? Aí no ensinamento você vai entender por que que nós fazemos isso. Por que que aconteceu isso? Aí no ensinamento você vai entender por que aconteceu isso. Por que que tem que ser assim? Aí no ensinamento você vai entender por que que tem que ser assim. Isso vai te fazendo criar raízes. Isso vai te fazendo criar base, sustentabilidade. Então, quando alguém questionar a tua fé, como a Bíblia diz, né? Se alguém vos questionar e vos perguntar a razão da vossa esperança, responda com mansidão a razão da vossa fé. Mas como que nós vamos responder com mansidão? Porque quem não tem conhecimento se desespera, já viu? Quando alguém quer explicar alguma coisa que não conhece, ele fica perdido. Ele fica gaguejando e se perde, e aí tenta criar algum exemplo e não consegue. Agora, quando a pessoa conhece o que está falando, ela fala naturalmente. Ela fala tranquilamente, de uma forma esclarecedora. Como que a gente adquire isso? Tendo ensinamento nas igrejas. Então, nós, como Igreja de Cristo, nós não podemos descartar o ensinamento da palavra. Veja bem, orar é um dever de todo cristão. Porque a Bíblia, quando estudamos a Bíblia fala assim, você tem que orar. Como que eu sei que orar é um dever de todo cristão? Se eu estudar a Bíblia, eu vou ver. A Bíblia vai falar, você tem que orar. Aqui, se não me falha a memória, capítulo 13, no versículo 2, diz que esses profetas e doutores que estavam na igreja de Antioquia, o versículo 2 diz assim, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Olha o versículo 3. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Tudo na base da oração e do jejum. Mas eram profetas e doutores. Precisavam orar, eles já tinham conhecimento, principalmente os doutores. O importante não é o conhecimento? Sim, mas o conhecimento está te falando que você tem que orar. Então, pratique o seu conhecimento. Está entendendo? Então, veja bem. Nós precisamos orar. Precisamos orar. Vai acontecer o culto daqui a alguns minutos. Nós estamos encerrando a escola bíblica agora. Aí vai começar o culto, os demais irmãos vão chegar e vai ser uma bênção o culto hoje. Vamos ter louvores? Vamos ter louvores. Os músicos ensaiaram ontem aqui? Ensaiamos. Ficamos aqui até as 3 horas da tarde, se não me falha, meu irmão. Todos nós ensaiamos para ficar muito bonito, para ficar muito belo. Não para apresentar para os irmãos, mas porque é para Deus. É isso? Porque nós estamos cultuando a Deus. Isso tudo é muito bom. O louvor alegra, o louvor inspira, o louvor mexe com as emoções. Mexe, é muito bom. Mas o mais importante de tudo isso é ter o ensinamento. A pregação da palavra. Um culto que não tem pregação da palavra, ele é um culto vazio. E aí, quando eu digo do culto, eu digo no sentido litúrgico da organização. No serviço na casa de Deus, nesse serviço, no cronograma desse serviço, tem que ter a pregação da palavra. Por quê? Porque a pregação é a mais importante de todas.
Na pregação a gente aprende. Na pregação a gente ouve a voz de Deus. Então, quando Deus fala, a terra se cala para ouvir a voz de Deus. Então, até aqui, nós cantamos, nós oramos, nós ouvimos testemunhos, nós nos alegramos, rimos com testemunhos, né, com momentos alegres, mas chegou a hora da palavra, da pregação. Então, vamos nos calar e vamos ouvir. Por quê? Porque a parte mais importante do nosso momento é ouvir a palavra de Deus. Por isso, amados, é que o sentido de nós estarmos aqui desde 10 horas da manhã, na escola bíblica dominical, é muito importante. As pessoas estão esquecendo os valores da igreja cristã. Porque é muito mais confortável só ouvir o louvor. É muito mais confortável, né? Vir aqui e ver que tem um monte de gente que vem aqui na frente, traz um testemunho, aí vem outro, aí ora, aí canta. Isso é muito mais divertido do que ficar sentado 1h30 escutando uma lição. Mas veja bem, já que já somos uma igreja, essa igreja precisa de lição. Essa igreja precisa de ensinamento. Porque é no ensinamento, meus irmãos, que você vai criar base. É no ensinamento que você vai criar estrutura. É no ensinamento que você vai criar raiz. Não é só na hora do louvor. Não é só no momento do culto. Nós temos o culto de doutrina no meio de semana aqui. Na sexta-feira, as irmãs vêm para cá, se reúnem. Se todos nós entendermos o propósito e a necessidade de que, olha, precisamos de ensinamento, precisamos de conhecimento, estaríamos todos no mesmo peso que estamos no domingo, estaríamos na quarta-feira, estaríamos na sexta-feira, as irmãs. Porque entenderíamos o peso da necessidade. O quanto necessitamos, o quanto precisamos. Evangelizar é uma coisa. Uma vez que somos igreja, precisamos de ensinamento. Aí surge sempre aquela pergunta, né? Qual é a melhor igreja? Qual igreja que é boa? É aquela que ensina a palavra de Deus. Não é a denominação A, a denominação B. É aquela que ensina a Bíblia. É aquela que ensina a palavra de Deus. Essa é a igreja boa. É aquela que não deixa de falar a verdade porque vai magoar A ou B. É aquela que não deixa de tratar assuntos que hoje se tornaram polêmicos, porque senão vai esvaziar a igreja. Mas é a verdade, é a Bíblia, então ela ensina. Essa é uma igreja boa. Estou procurando uma igreja para congregar. Qual que é a melhor igreja? É a que ensina a palavra. É aquela que vai confrontar os seus pensamentos com a palavra. É aquela que vai te tirar da zona de conforto com a palavra. Essa é uma igreja boa. Mas essa igreja quase que não canta, não faz, mas tem palavra? Então ela é boa. Quando olhamos para a igreja de Antioquia, nós vemos ali missão. A igreja que saiu de Jerusalém, ela saiu cumprindo o propósito que Jesus Cristo disse: ide pregai a toda criatura. Uma igreja missionária. Não foi a perseguição que fez com que eles se acovardassem e se esquecessem do propósito deles. A perseguição, o problema, não os desviou
do propósito, que era anunciar o evangelho. Pelo contrário, fugiram da perseguição, mas aonde chegavam, continuavam falando de Cristo. É uma igreja que entende o seu propósito. Usaram de estratégia para evangelizar. Mas depois que estavam formados, foi enviado quem? Pessoas para ensinar. E a Bíblia diz, o texto vai dizer, que eles ficaram por 1 ano naquela igreja. Saulo e Barnabé. E depois alguns profetas que também desceram, que também foram para Antioquia. Então ele diz aqui no versículo 26 e a gente encerra. E sucedeu que todo 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então veja bem, quem é cristão é seguidor de Cristo. Para ser um cristão tem que ser seguidor de Cristo. Para ser seguidor de Cristo você precisa saber o que Cristo fala. Para saber o que Cristo fala, nós precisamos aprender. Amém? Alguma pergunta, algum comentário? Então, vamos colocar de pé então.